Essa história é para os meus filhos e netos, para que nunca se esqueçam que o Tocantins, com sua terra vermelha e matas fechadas, é lar de homens corajosos e de feras que não perdoam o menor erro. Aqui, até o mais experiente pode cair, se esquecer por um segundo que a natureza tem suas próprias regras. E foi assim, num dia comum, que aprendi da forma mais dura. Até o rei da mata recua quando você tem uma família que luta ao seu lado. Meu nome é Antônio Vilela, vaqueiro do interior de Monte do Carmo, Tocantins, 52 anos nas costas e mais de 5 décadas montado, com a sola da bota marcada por cascalho, poeira e cicatriz. Acordei cedo naquele domingo, 25 de maio de 2025, como sempre fazia. Mas eu não sabia que o destino havia marcado para aquele dia um encontro entre mim e o mais temido dos predadores do nosso cerrado. O sol mal clareava o horizonte quando montei em Relâmpago, meu cavalo baio de 15 anos. Companheiro fiel, conhecia cada trilha da fazenda Bela Aurora como se fosse extensão de seu próprio casco. Ao nosso lado iam 5 cães: Trovão, Bala, Cisco, Valente e Coragem. Todos vira-latas criados por mim desde filhotes. Não eram de raça, mas eram meus soldados. E naquele dia, provariam ser muito mais que isso. Era para ser só mais uma vistoria rotineira. Alguns bois tinham sumido nas bandas da mata ciliar do Ribeirão do Muquém, um canto bonito da fazenda onde o mato fecha e a luz do dia briga para passar. Fiquei desconfiado. Ladrão de gado? Talvez, mas meu coração apertou mais forte quando pensei na outra possibilidade. Pantera. Sim, pantera. Poucos falam, muitos duvidam, mas quem vive nesse chão sabe. Ainda existem. Raras, discretas, escuras como a própria noite. Mas quando aparecem, deixam rastro de sangue e silêncio. E eu já tinha visto esse tipo de silêncio antes. Cavalgamos por quase 2 horas em silêncio. Os cães sempre alertas. O mato naquele trecho era denso. As árvores pareciam guardar segredos antigos. Era um lugar onde a mata se agarra à terra com força, como se soubesse o que esconde. Trovão, o mais velho dos meus cães, começou a farejar o ar com inquietação. Suas orelhas se ergueram. A cauda ficou ereta e ele soltou um latido curto, seco. Os outros cães imediatamente assumiram uma formação instintiva, se posicionando em volta de mim e Relâmpago. Foi aí que eu soube. Alguma coisa nos observava. Relâmpago, meu cavalo, que geralmente andava tranquilo mesmo no meio do mato, começou a dar sinais. Suava, respirava pesado, os ouvidos virando para todo lado. O cheiro no ar mudou. Um odor forte, adocicado, enjoativo. Um cheiro que só se sente quando há sangue fresco. Então vi os urubus voando em círculos, dezenas deles, acima de uma clareira um pouco à frente, alguns já empoleirados nos galhos das árvores mais grossas, esperando a vez no banquete. Era ali que o destino me esperava. Vamos ver o que aconteceu com o coronel, murmurei, mais para mim do que para os cães. O boi coronel era um zebu forte de 800 quilos. Valia mais do que qualquer caminhonete da região, e ele estava desaparecido havia 2 dias. Conduzi Relâmpago até a borda da clareira. Quando cheguei, o mundo pareceu parar. Lá estava o corpo do coronel, deitado de lado com o ventre rasgado, a cabeça caída num ângulo que só poderia ter sido feito por algo muito forte. Mas não eram os urubus que se alimentavam dele. Era ela, uma pantera. Sim, uma pantera, negra, magnífica, com músculos que pareciam ter sido moldados pela própria mata. Sua pelagem era tão escura que refletia tons azulados sob o sol. Estava agachada sobre a carcaça do meu boi, mastigando com ferocidade elegante. Aquilo era mais que um predador. Era uma força da natureza. Ela me viu, parou, ficou imóvel, mastigando devagar, como se me estudasse.
Seus olhos de um tom âmbar profundo se cravaram nos meus como lanças ancestrais. Eu podia sentir o peso daquele olhar. Ela não era apenas um animal selvagem. Ela sabia quem eu era e sabia o que estava fazendo. Eu podia ter recuado. Devia. Mas orgulho de vaqueiro é faca de dois gumes. Aqui é minha terra, pensei. Meu boi, meu chão. E com a estupidez de quem acha que coragem é gritar mais alto que o medo, bati as rédeas e gritei: "Xô! Vai embora, bicho! Isso aqui não é teu!" Foi como acender a faísca num barril de pólvora. Os olhos dela se estreitaram. O rosnado que veio de sua garganta era diferente de tudo que já ouvi. Não era um aviso. Era uma sentença. Ela se ergueu, lenta, controlada, mostrando toda a sua extensão de músculos e ossos preparados para matar. Era menor do que eu esperava. Devia ter uns 90 quilos, mas dava para sentir que cada quilo era útil. Nada ali era desperdiçado, nem o silêncio. Relâmpago começou a recuar. Os cães estavam parados, mas prontos, e eu já estava com a mão no facão. A lâmina de 30 centímetros que sempre levava presa à sela. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de algo mais antigo, algo primal. A pantera deu um passo em nossa direção. Foi aí que entendi. Ela não estava só defendendo a presa. Ela queria matar. Ela tinha escolhido. "Devagar, Relâmpago", murmurei, tentando recuar sem provocar mais. Mas Relâmpago sentiu. Antes que eu pudesse controlar, ele empinou. Um relincho agudo saiu de sua garganta, um som desesperado que cortou o ar. E foi nesse momento que o inferno começou. A pantera saltou. Foi como ver a noite se desprender do chão. Um borrão negro cortando o ar com uma precisão letal. Os músculos dela se expandiam e retraíam com uma força crua, cada movimento impulsionado por séculos de instinto. As garras estavam à mostra, lâminas curvas, brancas como marfim, e seus olhos ardiam como fogo sob o sol. Relâmpago tentou recuar, mas já era tarde. Ela aterrissou no flanco direito do meu cavalo, suas garras rasgando a pele grossa como se fosse papel. O impacto foi brutal. Senti Relâmpago tombar para o lado esquerdo, e comigo montado, fomos ao chão como sacos de farinha jogados pela tempestade. A sela virou, minha perna ficou presa, e meu braço esquerdo bateu numa pedra. O estalo seco que ouvi e a dor lancinante não deixaram dúvidas. Estava quebrado. O mundo girava, minha cabeça latejava, e eu ouvia o som da pantera se aproximando, passos suaves, certeiros, como se o chão se curvasse ao seu comando. Um rosnado baixo cortava o ar, e eu soube que ela já me via como presa. Ela surgiu diante de mim. Seu peito arfava, salpicado de sangue do boi. Os olhos faiscavam. Eu tentei me erguer, mas Relâmpago ainda me prendia parcialmente. Minha mão boa tateou o facão. Consegui puxá-lo do coldre justo quando ela se abaixava para atacar, e foi então que o inferno se fez carne. Ela avançou direto para meu pescoço, o golpe fatal que todos os felinos usam. Mas eu rolei o corpo para o lado, com o pouco impulso que tinha. As garras dela me alcançaram, abrindo 3 sulcos ardentes no meu rosto, do supercílio até a mandíbula. O sangue jorrou quente, queimando a pele como se fosse ácido. No reflexo do desespero, golpeei com o facão. Acertei o ombro dela, um corte superficial que mais a enfureceu do que feriu. A pantera recuou um segundo, rosnando, e se lançou sobre mim novamente, dessa vez mirando meu braço esquerdo. Eu gritei. As mandíbulas dela se fecharam no meu antebraço quebrado. O som foi o de ossos se esmigalhando. A dor foi tão intensa que meu corpo quase apagou. Mas a adrenalina me manteve consciente. Um grito gutural saiu de mim. Não de medo, de puro instinto de sobrevivência. E então veio a salvação. Trovão. Meu velho cão preto com manchas brancas, que já havia me salvado de cobra e javali, voou sobre a pantera como um cometa enfurecido.
cravou os dentes na parte traseira da coxa dela e puxou com uma força que eu nem sabia que ele ainda tinha. O grito da pantera ecoou pela mata, misto de dor e surpresa. Ela me soltou, mas o combate estava longe de acabar. Bala, o mais ágil, se jogou contra o peito da pantera. Cisco e Valente vieram logo atrás, atacando os flancos, se alternando com uma estratégia que mais parecia treinada do que instintiva. Coragem, o mais jovem, latia incessantemente, correndo em círculos, desorientando a fera. A pantera recuou, tentando entender o que estava acontecendo. Estava cercada. 5 cães menores que ela, mais determinados, furiosos, prontos para morrer por mim. Ela girava, rosnava, atacava com as patas, mas cada vez que focava em um, os outros aproveitavam e mordiam. O plano era claro: confundir, desgastar, ferir. E funcionava. A pantera sangrava, bufava, suas investidas ficavam menos precisas, mas mesmo ferida ainda era assustadora. Foi então que Relâmpago se levantou, sangrando, tremendo, mas de pé. O cavalo olhou a cena com olhos selvagens e, sem que ninguém esperasse, deu 3 passos para trás e se ergueu nas patas traseiras. Com um grito que soava quase humano, desferiu 2 coices brutais, com as patas dianteiras acertando a pantera bem nas costelas. O som que veio depois ficou marcado na minha memória. O estalo seco de ossos trincando. A pantera foi lançada para o lado como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Rolou pelo chão, se levantou trôpega, estava ferida, desorientada e pela primeira vez, com medo, ela ainda tentou rugir, mas o som saiu fraco. Seu corpo tremia, o sangue escorria de sua boca e patas, e então, pela primeira vez desde que a vi, os olhos dela mudaram. Não era mais predadora, era sobrevivente. Eu me levantei com dificuldade, apoiando o corpo em uma árvore. O facão ainda estava em minha mão direita, quando dei 2 passos trôpegos em direção a ela, gritando com o pouco ar que me restava. Ela recuou, não com covardia, mas com cálculo. Ela sabia. Sabia que não ia vencer. Um homem armado, um cavalo ferido, mas ainda firme. 5 cães leais. Era uma batalha perdida. E predadores inteligentes sabem a hora de recuar. Com um último olhar, cheio de ódio e respeito, ela desapareceu no mato. Um borrão de sombra entre as árvores. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que doía nos ouvidos. Caí de joelhos. O sangue escorria do meu rosto, do braço pendurado de forma errada, da barriga arranhada. A dor era insuportável, mas o que mais me quebrava era o alívio. Eu estava vivo, por milagre, por lealdade, por amor. Trovão se aproximou e lambeu meu rosto com delicadeza. Eu senti as lágrimas misturadas ao sangue. Bala ainda tinha tufos, de pelos negros da pantera nos dentes. Cisco, Valente e Coragem se mantinham em guarda, como sentinelas de uma guerra vencida. Relâmpago se arrastou até mim, estendeu o focinho e me cheirou com um carinho que não se explica. O suor dele, misturado ao sangue, formava um cheiro de batalha que jamais vou esquecer. Obrigado, meus amigos, murmurei, voz rouca, olhos embargados. Mas ainda não havia acabado. Eu precisava sair dali. Tirei um pedaço da camisa e amarrei no braço como torniquete. Com muita dificuldade, montei de volta em Relâmpago. Os cães fizeram um círculo ao redor. E começamos a jornada de volta. Foram as 2 horas mais longas da minha vida. Cada passo do cavalo era uma agulhada no osso. Meu corpo tremia, o mundo girava, mas eu sabia que precisava chegar. E quando, finalmente, avistei o telhado da casa da fazenda no horizonte, deixei o choro vir. A dor, a exaustão, o alívio, tudo se misturou. Minha mulher, Dona Neide, estava no varal. Quando me viu, soltou o balde e correu gritando meu nome. Aquela cena, ela também vai carregar para sempre. Naquele dia, eu aprendi que até mesmo o predador mais mortal pode ser vencido, mas jamais sozinho.
Já se passaram 3 dias. Estou deitado nessa cama branca e fria do Hospital Regional de Palmas, com o braço esquerdo imobilizado, o rosto costurado com 18 pontos e a alma tentando entender tudo o que aconteceu naquela clareira. A enfermeira entra 2 vezes por dia para trocar o curativo do rosto e aplicar soro, mas não é a dor física que me tira o sono, é o peso do que vivi. Os médicos dizem que tive sorte, que o corte profundo no rosto não atingiu o olho, que os dentes da pantera, apesar de esmagarem o osso, não pegaram os nervos principais, que meu braço poderá ser reconstruído com placas e pinos e que com fisioterapia eu devo recuperar mais de 80% da mobilidade. Eles falam em números, porcentagens, protocolos, mas sorte, eles não sabem de nada. Não foi sorte, foi lealdade, foi coragem, foi o tipo de amor que não se fala, que não se posta em rede social. Foi o amor de um cão que viveu anos ao meu lado, de um cavalo que conhecia meu cheiro, minha voz, meu medo. Foi a matilha que eu alimentei com restos de comida, com carinho e com respeito, que naquele dia me devolveu tudo com juros. Eles me salvaram. É difícil explicar para quem nunca viveu no mato, para quem acha que bicho é só bicho, que cachorro é só latido e cavalo é só transporte. Aqui no Tocantins, a gente sabe diferente. A gente aprende cedo que existem laços que não precisam de palavras, que são costurados no silêncio das manhãs, nas madrugadas de tempestade, nas cavalgadas debaixo do sol rachando. Trovão, meu velho companheiro, está com a pata traseira machucada. Os veterinários disseram que ele vai mancar para o resto da vida. Mas quando me trouxeram uma foto dele, deitado na varanda da fazenda, com os outros 4 cães ao redor, todos alertas, esperando minha volta, foi ali que chorei de verdade, sozinho, na calada da noite. Chorei como criança que descobre que não está sozinha no mundo. Relâmpago, meu cavalo, está se recuperando, devagar. O veterinário rural, que foi chamado para cuidar dele, diz que nunca viu um animal agir como ele agiu, que não é comum, que cavalo geralmente foge do predador. Mas Relâmpago voltou. Voltou sangrando, ferido, e deu o coice mais bonito que já vi na vida. Um coice que talvez tenha salvado todos nós. As pessoas começaram a aparecer. A história se espalhou feito fogo em palha seca. Repórteres vieram ao hospital. Queriam saber como foi o ataque, como sobrevivi, como é possível um homem de 52 anos vencer uma pantera com um facão. Teve gente do Brasil inteiro querendo entrevistar. Um deles até sugeriu que eu virasse personagem de documentário. Fiquei quieto, escutando, respondendo com educação. Mas por dentro, eu só pensava nos meus cães, no Relâmpago e no olhar da pantera. Sim, o olhar, aquele olhar de fúria, de cálculo. Não era um animal desgovernado, era uma guerreira, uma mãe, talvez, defendendo sua caça, sua casa, o mato onde ela reina. E eu invadi. Não guardo rancor dela, juro que... Não. No fundo tenho respeito, admiração. Ela fez o que tinha que fazer. Eu também. Mas o que mais me marcou, e isso nenhum jornalista perguntou, foi o que não se vê. Foi o jeito como meus cães se organizaram, sem comando, sem adestramento. Foi puro instinto, mas também foi vínculo. Foi o resultado de anos e anos, tratando eles como parte da família. Dormindo na varanda quando chovia, comendo do meu prato quando a ração acabava, andando comigo pela fazenda como soldados fiéis. Naquele dia, eles entenderam que eu era a presa e decidiram virar caçadores. A enfermeira me perguntou se eu tenho filhos. Disse que sim, um casal. Um mora em Goiânia, a outra em Araguaína. Eles vieram me ver, claro. Choraram, me abraçaram, me chamaram de herói. Mas quando eles voltaram para suas rotinas, quem ficou esperando na varanda foi o trovão. É por isso que resolvi escrever tudo isso.
Para eles, meus filhos, meus netos, para os que virão depois, para que entendam que o que sustenta uma vida não é o dinheiro, nem o gado, nem a fazenda, é o amor, a lealdade, a coragem silenciosa dos que andam ao nosso lado, mesmo quando todos os outros viram as costas. Quando eu sair deste hospital, e eu vou sair, pode escrever aí, não vou voltar o mesmo, minhas cicatrizes vão contar histórias. Quando olharem para mim, não verão mais o vaqueiro que só sabia dar ordens e cuidar de boi. Vão ver um homem que foi salvo por sua matilha, um homem que descobriu que o amor verdadeiro não late, não relincha, mas luta com unhas e dentes. Estou pedindo para o enfermeiro imprimir algumas fotos que me mandaram da fazenda. Tem uma em especial que quero mandar emoldurar. Nela, Relâmpago está deitado, com a cabeça erguida e o peito largo, como se fosse um rei. Trovão está ao seu lado, a pata ferida enfaixada, mas com os olhos alertas. E ao fundo, Bala, Cisco, Valente e Coragem, todos em círculo, como se ainda protegessem o local do ataque. Aquela foto é mais do que uma lembrança, é uma bandeira, um símbolo de que família, no fim das contas, não é feita só de gente. O dia em que voltei para a fazenda Bela Aurora não foi um dia comum. Não tinha fogos, nem festa, nem discursos, mas foi o dia mais bonito da minha vida, porque no momento em que passei pelo portão de madeira que rangia como sempre, vi minha tropa esperando. Relâmpago, mesmo com os curativos no flanco e o andar ainda meio torto, estava ali, em pé, orgulhoso, forte. Seus olhos se encontraram com os meus como quem diz: você voltou, eu te trouxe de volta. E eu desci do carro ainda, com o braço na tipóia, me arrastando como dava só para encostar minha testa na dele. Você é meu irmão, velho, murmurei, com um nó na garganta. Meu irmão de 4 patas. Os cães vieram logo atrás. Primeiro Trovão, mancando, mas altivo. Depois Bala, Cisco, Valente e Coragem. Cada um com uma expressão que só quem vive muito perto deles entende. Olhar que pergunta se agora vai ficar tudo bem se o bando está reunido outra vez. Eu me ajoelhei com o braço bom e eles se jogaram sobre mim. Me lamberam, me rodearam, fizeram festa, mas também me cercaram como se dissessem: tá seguro, chefe, pode descansar. Dona Neide trouxe uma cadeira de ferro para o meio do terreiro. Me sentei devagar, observando aquele fim de tarde com as cores que só o céu do Tocantins tem. Um laranja queimado se misturando ao azul desbotado, com nuvens que pareciam fiapos de algodão. E naquele silêncio, senti que algo dentro de mim tinha mudado para sempre. Nos dias seguintes, os vizinhos começaram a aparecer. Trouxeram pamonha, carne seca, farinha de puba, bolo de arroz, mas mais que comida, traziam respeito. E histórias, cada um com sua versão do que aconteceu. Diziam que a pantera era um espírito da mata, que ela tinha vindo cobrar algo, que ela tinha reconhecido em mim um igual, um outro guerreiro. Eu apenas escutava, não negava, não confirmava. Só deixava que as palavras fizessem o que precisavam fazer. Ecoar. Uma semana depois da minha volta, chegou uma carta do meu neto, Kaique, de 9 anos. Tinha sido escrita com letra tremida, mas cheia de alma. Dizia assim: Vô Antônio, eu vi na televisão o senhor lutando com a pantera. Mamãe disse que é perigoso morar aí, mas eu achei bonito, achei corajoso. Um dia quero ser como o senhor, ter um cavalo e 5 cachorros e proteger as coisas boas da fazenda. A pantera era má? Eu não acho. Acho que ela só estava com fome. Mas o senhor é mais forte porque tem coração. Eu te amo, vô. Volta logo. Quero ouvir sua história no meu aniversário. Li essa carta 5 vezes, e cada vez que lia, uma parte minha chorava. Mas era um choro bom, aquele que limpa, que acende algo novo. E foi ali que entendi. Mais do que sobreviver àquele ataque, eu tinha voltado com uma missão: ensinar. Ensinar que no cerrado, coragem não é grito,
É silêncio, é ato, é o que você faz quando ninguém está vendo, é o que seus animais sentem quando você entra num pasto. Ensinar que família não é quem te chama de pai, de marido ou de avô, é quem luta por você quando a morte mostra os dentes. Comecei a escrever um diário, todos os dias, um pouco. Contando minha história, sim, mas também lembranças dos tempos em que meu pai me ensinava a montar, da primeira vez que vi um bezerro nascer, das noites em que sentei ao lado de Relâmpago só para escutar o som dos grilos e agradecer por estar vivo. Um dia esse diário vai ser livro, ou não, mas vai estar aqui, guardado, para os que vierem depois. Para que não se perca o que aprendi com suor e cicatriz, e cada cicatriz tem um nome. Essa aqui na bochecha, lealdade. Foi onde a pantera me atingiu, mas trovão me salvou. Essa do lado do olho, instinto. O corte que quase me cegou, mas me fez enxergar. Melhor, o braço quebrado, amor. Porque foi ao estender ele para me proteger que entendi que vale a pena lutar. Sempre vale. Tem noites em que ainda acordo suando. Sonho com os olhos da pantera, com o salto, com o cheiro de sangue. Mas acordo, olho, pro teto de madeira da minha casa e escuto os passos dos meus cães na varanda. E então volto a dormir, em paz. A pantera nunca mais voltou. Mas às vezes, nas noites mais silenciosas, acho que escuto galhos se partindo lá no fundo da mata. E gosto de pensar que é ela, me observando, me respeitando, porque também deixei minha marca nela, não só física, mas na alma. Um dia, meus netos vão herdar essa terra, essa casa, esse diário. Talvez o Relâmpago não esteja mais vivo quando Kaique se tornar um homem. Talvez os cães também já tenham partido, mas suas histórias vão continuar aqui. Porque a gente não passa pela vida deixando só pegada no chão. A gente deixa rastro na memória de quem viu a gente lutar. E quando me perguntarem como foi que eu sobrevivi ao ataque de uma pantera no coração do Tocantins, eu vou dizer com a cabeça erguida: foi Deus, foi coragem, foi minha família, de 4 patas. Comenta aí. Você acredita que os animais podem sentir o amor como a gente sente? E se inscreve no canal, porque aqui a gente conta as histórias que provam que o amor, quando é verdadeiro, não precisa de palavras, só de presença.